Vamos lá. Bom. 2024 pra Sony. Foi um ano difícil, né? Só que a Sony tá numa posição tão confortável no mercado, né? Que ela passou o ano de 2024 sem precisar lançar nenhum dos seus grandes lançamentos, né? Pra começo de conversa. Que vendeu o PlayStation 5 pra cacete, tá? Uhum. E teve diversos exclusivos de console sem ter que fazer força. Como foi o caso do Final Fantasy VII Rebirth, um dos maiores jogos do ano. Como foi o caso do Black Myth Wukong, um dos maiores jogos do ano. Silent Hill 2 Remake, Stellar Blade. Stellar Blade, o Rise of the Ronin. Todos esses jogos até então foram exclusivos do PlayStation. Sem PlayStation tem que fazer muita coisa. Alguns foram parcerias mesmo, Claro. outros foi só questão de mercado. Então o PlayStation, por essa posição muito privilegiada que ele tá no mercado agora, ele acaba ganhando essas coisas aí. Mas de first party mesmo, nós tivemos o Astrobot, Lego Horizons. Tivemos o Destiny com o Final Shape e tal, né? Mas o Destiny está com problemas e tudo, a Band. E a gente teve o Concorde. O Concorde, e essa foi a grande questão, né? O Concorde, a gente só vai saber as reais consequências disso lá pra final de março, quando eles vão fazer o balanço do ano, e a gente vai ver o impacto realmente que isso causou, mas até o momento, o que se fala é que o Concorde custou 400 milhões de dólares, e foi um prejuízo retumbante, fechou tudo, foi um caos, né? Mas a PlayStation ainda conseguiu ser o estúdio mais indicado no Game Awards, né? Mais prêmios. Isso. E sabe lá quantos eles ganharam também, a né? gente Porque não sabe certamente eles vão ganhar alguns aí. Eu considero um grande exagero Talvez essas indicações o todas jogo aí. do ano com o Astrobot, Mikali. Olha, Astrogote? eu preciso ser honesto, né? Eu amo, adoro, defendo muito o Astrobot, mas tem outros ali que eu acho que são mais merecedores do GOT do que o Astrobot. 2 aqui que eu cito, Metaphor e Black Myth. Por isso que eu te amo, Mika. Né? A gente tem que... esqueceu de citar o Esse Balatrinho. vai entrar nesse vício aí. Bom, e aí, né, a gente teve também, obviamente, o lançamento do PlayStation 5 Pro esse ano, que não foi muito bem recebido também, mas a gente lembra lá no Play 4 Pro, a gente viu os números, e o próprio PlayStation 4 Pro não vendeu muito considerado as grandes vendas do PlayStation 4 normal. Então não é como se fosse algo que fosse impactar tanto nos resultados deles, né, É como se financeiros. eles estivessem dependendo do lançamento do exato. Pro pra poder... Exato, não precisa. Mas aconteceu agora, recentemente, algo que eu considero... Eu não vou dizer preocupante, porque eu não sei em que circunstâncias isso aconteceu, ninguém sabe, não foi falado. Mas eu acho que pro futuro é uma perda muito grande, porque foi anunciado mais ou menos na semana que a gente tá, dia 28 de novembro, que uma das lendas do PlayStation, Shuhei Yoshida, deixa a empresa depois de 30 anos. Né? Ele tá lá desde a concepção do primeiro PlayStation. E ele, você aí que gosta de PlayStation, não sabe que é esse cara, ele é o responsável por você gostar de PlayStation. Essa que é a verdade. Porque foi ele que liderou os estúdios do PlayStation que fizeram esses jogos todos que os fãs do PlayStation amam. Ele que dava o direcionamento, ele era a grande bússola, né, do desenvolvimento de jogo. E se você for ver, a partir do momento que ele sai dessa posição, porque ele saiu da Sony agora, vai sair em janeiro. Mas ele já tava fora desse cargo. Ele tava cuidando da coisa dos jogozinhos, coisa mais experimental, né? Tanto é que a gente encontrou com ele na Summer, ele tá Ele rodando, foi ele até tá no de Big olho. Festival. Ele foi no Big Festival aqui no Brasil. Ele É veio. verdade, ele veio então. ao Brasil Não, também. mas assim, ele tá de olho, tava, né? Tava, a gente viu ele na Summer, ele tava lá. Porque é um cara que parece muito apaixonado por games. Ai, é uma simpatia, gente. Ele é simpático. E ele é o cara que, assim, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês que foi uma paixão pessoal dele que ele quis trazer ao PlayStation. Demon's Souls. Demon's Souls, essa ideia do remake, de ser um jogo de lançamento do Play 5, é coisa do Shuhei Yoshida. Ele que apareceu nos vídeos falando do Demon's Souls. Acertou. Ele erra muito pouco. Porque ele erra muito pouco. Ele é aquele cara que fala assim, vamos escolher esse jogo pra ser o título de lançamento. Só pra que vocês entendam a importância desse cara. Mas por que um remake do Demon's Souls? Ele vira e fala, pode fazer isso. Pode fazer isso, vai na minha. Confia. E na maior parte das vezes dá certo. Ele tava cuidando das parcerias com indies. Isso. Né, no PlayStation. Já tinha saído desse cara. E já aparecia, justamente, você pegar o cara que era o grande líder criativo do PlayStation e colocar numa posição indie, já dava pra indicar que, tipo, ele tava, tá aqui só de, né? Só uma supervisão, assim, só né? porque, e aí... Conselhos, aí é a questão. O que acontece? Porque eu acho que tem duas questões aí. Ele tá há 30 anos nessa empresa. Pode tranquilamente ser, cara, eu tô cansado, já fiz muito, tá beleza e tal. Se foi isso, é até ok. Beleza, a adesão dele e tal. Agora, se o Yoshida saiu da posição de liderança porque ele discordou do caminho que a Sony decidiu tomar, aí é ruim, porque quer dizer que não escutaram esse cara.
Então, mas a gente não sabe, certo? A gente não sabe como é que foi. Coisas de bastidores, né? Porque de fato, depois que ele saiu da posição e foi pra essa coisa de índia aí, que começou essa coisa de live service, dinheiro infinito, não sei o que, começou aí. E aí, né, esse ano ele deu uma entrevista muito importante, muito interessante entrevista, pré-Concorde. Se eu não me engano, é antes de sair o Concorde. Ele falando a visão dele como é que era na hora de jogo, que ele falou que ele ia nos estúdios, que ele via e que ele fala, cara, muitas vezes é melhor, bem Sr. Miyagi, o Yoshida, é melhor você chegar e falar para um desenvolvedor, que ele fala assim, os jogos são um produto de paixão dos seus desenvolvedores. E eu entendo que o desenvolvedor fica louco se você critica e que você fala que não vai rolar. Mas é melhor você falar isso pra ele no início do que depois que já aconteceu. A gente tem... E ele falou, eu já mandei cancelar um monte de coisa que eu sabia que não ia ter. Então, assim, não tem mais essa pessoa. Tem lá o Ramon Russell, o quê? Seria esses caras? Não fazem. Bem diferente. Então, eu acho que é uma perda gigante pro PlayStation. Muito. Perder esse cara, né? Mas não perder ele em si, mas perder o que ele instaurou todos esses anos e agora não vai ter mais. Então, é um alerta aí pra entender essa situação. E vamos ver pra onde ele vai, né? Porque vai que ele continua, vai que ele vai pra outra empresa grande. Então, assim, mas aí que tá. Se ele decidiu se aposentar, não saiu se aposentar. Não tem essa declaração, não. Mas se ele resolveu, quis, mas porque a gente falou assim, não sabe se de repente foi conflito de decisões internas que fez ele sair, ou se de repente não, já deu pra mim, quero fazer alguma, né? Outra coisa. Já vai de encontro com isso, porque se ele for imediatamente pra outro lugar, aí a gente já vai pro lado, tipo, ó, não tava legal ali, ele teve que vir pra cá, não sei. Você tem razão, você tem razão. Total. E você pode ser que aí essa entrevista que ele fala, essas coisas que eu disse, parece que eu vi ele falando, irmão, não lance Concorde, tá ligado? Não, ele é o cara, ele foi um grande curador do PlayStation. Ele era o cara que aprovava ou desaprovava projetos, né, galera? E ele, dá pra você seguir a conta dele, né? Porque no PlayStation tem também essa função, ele tem, tipo, muitas platinas. E é ele que platina. Ele é um platinador, ele já falou isso também. E, então, assim, ele joga a platina e fala, pode lançar isso aqui. Ele é esse cara. Pode lançar isso aqui, que vai dar boa. Claro que às vezes tem um outro que ele fala, pode lançar e não dá tão boa. Pode acontecer, né? O cara também... Mas assim, a taxa de acerto dele é muito alta. E ele tem o feeling, a percepção do PlayStation muito apurada. Ele sabe o que o fã do PlayStation gosta. Ele sabe o que vai agradar o fã do PlayStation, né? Ó, isso aqui tem cara de PlayStation. Pode lançar na minha plataforma. Isso aqui não é muito a cara do PlayStation, não. Pode arrancar fora. Ele é o cara que fazia isso, batia o pé e as coisas eram obedecidas. Então, eu acho que dá pra dizer que dentre esses grandes nomes, Satoru Iwata, o Phil Spencer, o Shuhei Yoshida é um desses, que você associa automaticamente, você fala da Sony e você já vem com ele na cabeça. É isso. Perfeito. Aí vamos então... E a Sony devia, né, manter esse cara na empresa. Porque um desses nomes tipo você não quer perder. Assim, do PlayStation. Cara, então, o Miyamoto ainda tá mais no jogo, na criação, né? Mas esse cara é um dos caras que você não quer perder da empresa. Sim, mas esse que é o negócio. Porque eu, assim, pelo que a gente sabe da carreira do Yoshida, eu duvido que ele concorda com essa política da Sony de lançar 10 mil live service, não sei, eu duvido. Eu tenho certeza de que ele ia falar, isso é maluquice. Sim. E dá pra ver ele falando isso, dá pra imaginar. E aí, talvez, o Yoshida sair também, e é tudo especulação isso, tá, gente? O Yoshida sair é um recado da alta cúpula do PlayStation falar, se você é contra isso aqui que a gente tá fazendo, esquece. Porque se o Yoshida saiu, não tem ninguém salvo mais, tá ligado? Então também tem todas essas questões aí, porque a gente tá vendo que existe uma resistência interna dos estúdios da Sony em aderir a essa merda. Eles não querem, né? Naughty Dogs, viu? Né? Vários aí. Então, vamos ver.